Bom dia a todos. Antes de mais, esclarecer, porque a minha apresentação baseou-se em parte numa biografia que eu próprio escrevi, que foi dito que o canal do YouTube que eu tenho é um dos três melhores canais do YouTube do país a nível da divulgação de funções de secundário, mas falta uma piada que eu escrevi na minha biografia, que é o facto de ser um dos meus três canais, precisamente porque só existem três. Portanto, pareceu-me necessário fazer esse esclarecimento. Tenho a difícil tarefa de ser o último orador da manhã. Eu penso que, por muito espiritual que seja a minha intervenção, uma parte de vós já está a pensar no bacalhau espiritual da hora do almoço, mas vou fazer o meu melhor. Vou começar, como se exige em todas as palestras dinâmicas, por sondar o público. Portanto, ponha o braço no ar, quem é o Homo sapiens? Só para ver que estão acabados de estar a microfone no braço. Maravilhoso. Quem aqui é professor ou já foi professor? Ponha o braço no ar. Muito bem. Quem é que... também eu. Quem é que é encarregado de educação, atualmente? Quem é que é estudante? Muito bem. Ora, a intervenção que vos trago aqui hoje tem a ver com a ideia de que muitos estudantes, muitos de nós, nos recordamos da escola como um tempo divertido, gostamos da escola, mas olhamos para as aulas e encaramos as aulas como uma seca. E a verdade é que essa não é apenas uma impressão empírica, essa não é apenas um dado de senso comum. Como estes números que vos apresento, 70%, 87%, 62%, são três números especialmente simbólicos. De acordo com um estudo da Organização Mundial de Saúde acerca da população escolar em Portugal, um estudo feito a cada 4 anos, 70% dos estudantes em Portugal gostam da escola. E este é um bom sinal. 70% dos nossos alunos gosta de estar na escola e encara a escola como um espaço onde se sente bem. No entanto, 87% dos estudantes consideram que os conteúdos ensinados são sempre ou frequentemente aborrecidos. E 62% consideram que esses mesmos conteúdos são sempre ou frequentemente inúteis. O problema não é apenas o aborrecimento, o problema não é apenas que 87% dos estudantes consideram os conteúdos aborrecidos, porque nós sabemos todos os projetos, mesmo aqueles que nos interessam, todos os projetos divertidos, todos os projetos que se relacionam com aquilo que nós somos, têm uma componente aborrecida. Por muito que eu goste de fazer exercício físico, por muito que um atleta goste de investir na sua carreira, fazer abdominais não é assim tão divertido. O problema é que se cruza o aborrecimento com a percepção de inutilidade. E quando os estudantes, ou quando todos nós, quando fomos estudantes, dizemos aulas que secam, nós não podemos meramente qualificar isso como uma atitude juvenil, uma atitude quiçá até infantil. Porque quando nós achamos algo uma seca, o que estamos a dizer é que achamos simultaneamente aborrecido e inútil. E portanto, se por um lado temos o primeiro indicador que nos dá a esperança de que a escola pública e de que o sistema escolar tem futuro contra as vozes que apelam a uma espécie de civilização pós-escolar, se por um lado podemos estar orgulhosos do que construímos a nível da universalização do ensino, é necessário repensar as aulas. Então, o que vos trago aqui são 8 práticas que todos nós podemos refletir sobre elas enquanto professores, podemos pô-las em prática, enquanto encarregados de educação, podemos ter noção de que existem e fazer sugestões nesse sentido, e enquanto estudantes podemos não contentar-nos com um ensino que não ponha algumas destas práticas no dia-a-dia do que é o ensino-aprendizagem. Mas são 8 práticas que nós podemos fazer a partir de amanhã. Não exigem uma escola de luxo como na série do CS em Miami, não exigem projetores da última geração,
não exigem um holograma de um professor limitado para cada aluno, exigem apenas uma mudança cultural e uma mudança de atitude face ao que significa ensinar e aprender. Portanto, acompanhem-me nesta viagem 8 práticas para podermos todos nós deixar de achar que as aulas são uma seca. A primeira delas tem a ver com o professor deixar de ser o sol da sala, o centro da sala. A verdade é que nós vivemos ainda num sistema de ensino em que a maior parte do ensino é expositivo. Um pouco como está aqui a acontecer. Eu consigo ver todos vós me conseguem ver a mim, mas as pessoas da primeira fila, para falar com alguém da última fila, têm muita dificuldade. Ora, experimentem as pessoas da primeira fila, olhar para as pessoas da primeira fila como se quisessem ter um diálogo. É uma coisa desconfortável, não é? Uma coisa... até ficamos com um psicólogo. A verdade é que, se nós entrarmos pelas salas de aula do nosso país, a esmagadora maioria do tempo de aula é neste formato. Ora, algo essencial para termos contextos de aprendizagem mais apelativos e mais significativos é começarmos a pensar no contexto de aprendizagem e começarmos a pensar a sala de aula como um espaço em que equipas de trabalho, equipas de aprendizagem estão na sala. Cada equipa tem o seu local visitado na sala, tem as suas atividades, tem o seu projeto, tem a sua identidade. E a sala de aula é menos vista como um magistério e mais vista como um espaço de trabalho colaborativo onde diversas equipas colaboram com o apoio do professor. Seria um pouco contraditório eu estar aqui a apelar à abolição, à completa abolição da exposição docente, porque afinal de contas é precisamente aquilo que estou a fazer, é ter um monólogo e vocês estão a ouvir. Não se trata então aqui de uma perspectiva revolucionária de acabar com a figura do professor ou de acabar com os cenários positivos. Trata-se, por exemplo, de fazer com que metade do tempo possa ser expositivo e metade do tempo possa ser de trabalho colaborativo. Por exemplo, no outro dia estive numa conferência educacional em que uma professora já da velha guarda, da primeira geração de professores que em Portugal pensaram os sistemas cooperativos e pensaram a sala de aula cooperativa, ela dizia que mesmo ela, que é uma grande fã do ensino cooperativo, 15% das aulas são expositivas. Portanto, não se trata aqui de abdicar da boa instrução, não se trata aqui de abdicar da boa explicação, mas trata-se sim de pensar a aula como um espaço em que o jovem tem a sua equipa de aprendizagem, tem o seu grupo de trabalho e há sempre um momento ativo e cooperativo em que aquilo que é aprendido passa da teoria para algo prático. Desde a filosofia à geografia, desde a química à história, isto é possível. É possível até na matemática. Passar da mera metodologia ativa individual, em que cada aluno resolve a ficha no seu lugar caladinho, para a metodologia cooperativa. E é possível fazê-lo com técnicas, com estruturas, com guiões de atividade que garantem que todos os estudantes da equipa participam. Não é o tradicional trabalho de grupo, façam lá e agora eu vou esconder-nos por sumários atrás da mesa. Há técnicas, há estruturas que permitem garantir que numa equipa de aprendizagem todos estão a participar. Esta seria uma primeira prática. Uma segunda prática consiste em acabar com uma doença terrível que afeta os sistemas de saúde, que é a doença da fiche aguda e da palarodontite aguda. É uma espécie de epidemia. Todos nós já estivemos em alguma aula, em alguma sessão de formação, em que a ficha que recebemos foi feita com todo o amor e carinho, mas em 1994. É um Times New Roman letra 12, fotocopiado vezes sem conta, com uma notícia muito recente de quando o Brad Pitt e a Jennifer Aniston acabaram. É preciso que os materiais através dos quais exploramos os currículos tenham a ver com o coração.
E quando falo do coração, não falo do coração apenas como sentimento. Sabem que eu sou professor de filosofia e normalmente imenso não deviam faltar aqui os antigos gregos. E a verdade é que hoje em dia nós pensamos no coração como algo apenas sentimental, mas para os antigos gregos era no coração, era no tórax que estava a mente. Nós hoje em dia, os dados da neurobiologia indicam-nos que eles não estavam corretos em termos puramente descritivos, mas é uma excelente metáfora para pensar que aprender não é apenas um processo cognitivo, é um processo cognitivo e emocional. E, portanto, faz diferença criar materiais de estudo que apelem ao coração da criança ou do jovem que está a aprender. Isto pode significar algo tão simples como aprender a calcular a moda, a média e a mediana, não com base num problema de galinhas, ovos ou comboios para um sítio para o outro, mas porque não pôr a malta da turma que gosta de futebol a calcular a moda, a média e a mediana com base na liga de futebol ou na liga dos campeões. Isto significa, em vez de ensinar em filosofia a ética em abstrato, relacioná-la com temas polémicos que estejam a ser discutidos no Parlamento, porque não a história, ao aprender a história sobre a União Soviética, tentar pensar de que modo é que a história da Rússia no início do século XX se relaciona ou não com o atual conflito na Ucrânia. Trata-se então de pensar em propostas de trabalho de aprendizagem que fujam à standardização e que se relacionem com a vida da criança ou do jovem, para que pensar e aprender não seja apenas a martelada cognitiva que é memorizada e depois despejada e depois esquecida, mas possa ser interiorizada de acordo com aquilo que o pedagogo americano Carl Rogers chamava aprendizagem significativa. Uma terceira prática tem a ver com, dentro do respeito pelo paradigma de que todos têm direito a aprender currículo e dentro do respeito pelo pressuposto de que há um currículo, sem cair em algumas teses mais revolucionárias de autoconstrução do currículo ou até de educação do currículo, nós podemos fazer algo que é difícil, é desafiante, mas é um paradigma que temos de começar a pôr em prática. Que é o de que, sendo ponto de partida e ponto de chegada idealmente o mesmo, não precisam todos ter o mesmo caminho. Se olharem para o ecrã atrás de mim, verão que o ponto de partida do caminho de cima e o ponto de chegada do caminho de cima são iguais aos vários caminhos possíveis em baixo. Mas enquanto que a linha de cima aponta para uma espécie de tailorização do ensino, todos aprendem todos aprendem ao mesmo tempo da mesma maneira, a linha de baixo permite flexibilizar o processo, permite flexibilizar caminhos. Este caminho é o desafio mais complexo, considerando os desafios do sistema de ensino, mas é possível fazê-lo com pequenas medidas. Por exemplo, ao distribuir um material de trabalho de aprendizagem, ou mesmo ao recebermos enquanto estudantes o material de aprendizagem, porque o estudante também pode pedir e reivindicar este docente, porque não ter em 10 exercícios, em vez de todos terem de resolver os 10 exercícios, haver 3 exercícios de nível fácil, 3 exercícios de nível intermédio, 4 exercícios de nível complexo, e o próprio estudante poder escolher quais é que quer resolver. Abolir, por exemplo, acabar com a ideia de que todos têm de trabalhar no mesmo tipo de exercícios, porque isso significa garantir a aprendizagem a todos, é perceber que cada um aprende à sua maneira e que, tal como no ginásio, nós não podemos pedir o mesmo número de flexões a quem vai treinar todos os dias ou quem é a primeira vez que vai ao ginásio. Nos contextos de aprendizagem também podemos adaptar e isto não exige fazer um material para cada aluno. Isto exige é pensar em materiais, em formas de aprender que permitam ao próprio estudante traçar os seus caminhos. Uma quarta prática tem a ver com repensarmos o erro. A verdade é que o erro
no nosso sistema de ensino está associado a algo penalizador. Há algo que distancia a avaliação que tivermos da avaliação ideal. E há algo que muitas vezes é apenas apontado sob a forma daquilo que correu mal. Errado. Ponto. Não abdiquemos do certo e do errado. Não caiamos em noções relativistas do certo e do errado que não existem. Existe o certo e o errado, assumamos isso. Mas existem várias escalas de certo e várias escalas de errado. Um jovem que, perguntado pela Revolução Democrática, em vez de indicar o 25 de abril de 74, indique o 5 de outubro de 1910, nós podemos dizer simplesmente estás errado, ou podemos dizer indicaste outra data importante, a da implantação da República, não é da implantação da nossa democracia, mas já agora vamos relacionar a única democracia e quem sabe que nada como é que se relaciona com outra. Então, a ideia-chave que quero transmitir é a ideia de que um erro por corrigir é tão grave como um erro que é corrigido apenas de apontar o dedo. E muitas vezes a caneta vermelha, a cruz que nada diz, o erro é apontado apenas como uma acusação. Apontar o erro é apontar a alternativa correta. Apontar o erro e dizer o que é que no erro está certo. Porque eu, por exemplo, se digo que a Terra descreve uma órbita circular à volta do Sol, eu errei que a órbita é circular, mas acertei que a Terra gira à volta do Sol. Então trata-se de considerar o erro uma oportunidade de aprendizagem e não uma condenação que o professor vigilante atribui aos seus estudantes. Vamos à nossa quinta prática. E a quinta prática tem a ver com uma obsessão dos professores. Ainda no outro dia estava a jantar com um grupo de amigos que mantém desde o liceu e um amigo meu recordou-se, com alguma graça, de quando uma vez a professora de História, no final do ano, estava a obcecar aqui o cumprimento do programa, tínhamos atrasado e lecionou 35 páginas numa aula. A verdade é que essa obsessão docente tem um bom motivo. A existência do currículo e a grande vontade dos professores de garantir que todos têm direito a aprender o currículo. Mas a verdade também é que há uma confusão entre aprender o currículo inteiro e o currículo inteiro ser dito. Não há uma equivalência. Que o currículo inteiro seja aprendido por um conjunto de estudantes, ou pelo menos que haja oportunidades para que um conjunto de estudantes aprenda o currículo, não é sinónimo de que o currículo inteiro seja ensinado. Uma vez mais aqui, há pedagogias da descoberta que são difíceis de replicar em todas as salas, que propõem que o próprio estudante descubra as aprendizagens e o professor seja apenas um guia. Mas um modelo intermédio que todos nós podemos aplicar, e que está aqui exemplificado nesta imagem, é que o professor ensina apenas o início do percurso de aprendizagem, explica conceptualmente aquilo que se vai aprender e depois o estudante possa fazer o resto do caminho. Por exemplo, Ciências Naturais, 7º e 8º ano, parece aprendizagem dos nutrientes. O professor pode perfeitamente ensinar apenas as proteínas e os hidratos de carbono, a primeira roda de encarnagem, e depois as próprias equipas de aprendizagem, através de trabalho autónomo de descoberta, poderem aprender o resto. Isso também torna a aula um espaço interessante, um espaço de troca de ideias, um espaço de aventura, um espaço de exploração. Vamos à sexta prática. São 8. Estamos quase. Sexta prática. A sexta prática relaciona-se com a liberdade de expressão. A verdade é que eu conheço colegas que, fora da sala de aula, são grandes adeptos da liberdade de expressão, têm uma mente progressista, grandes apoiantes da democracia, mas depois da sala de aula, surpreendentemente, se tornam pequenos ditadores. Dentro das normas evidentes do respeito que o aluno deve ao professor e o professor deve ao aluno,
A sala de aula deve ser um espaço com liberdade para pensar, liberdade para afirmar e liberdade para perguntar. E estas três liberdades, a liberdade para a criação, a liberdade para afirmar e a liberdade para perguntar, devem fazer da sala de aula uma comunidade de pesquisa, uma comunidade de pensamento crítico, onde ideias são trocadas, onde diferentes alternativas são pensadas, onde diversas soluções para o mesmo problema são suportadas e onde o professor pode sim, deve sim transmitir aquilo que sabe, mas não sob o ponto de vista autoritário de é assim porque eu disse, mas sim do ponto de vista pedagógico de é assim por estas razões e vamos conversar sobre isto. Isto implica também repensar as perguntas do professor, porque há perguntas muito interessantes que estimulam o pensamento crítico e que nem sempre são ditas em sala de aula. De que modo é que aquilo que tu disseste agora se funciona com o que o teu colega afirmou? Olha, a tua resposta aponta alguns aspectos interessantes, mas o essencial não está lá. Queres tentar propor uma nova resposta? Parece-me que tu deste uma excelente resposta a uma outra pergunta que seria esta. Queres tentar outra vez? Olha, isto que tu disseste, achas que estás a concordar ou a discordar do que o teu colega disse? E assim sucessivamente. Mas a verdade é que muitas vezes as perguntas do professor são quem é que sabe Y? Seja Y uma data em história, uma parte da atmosfera ou uma molécula em química. 2 ou 3 põem o braço no ar, um diz a resposta certa, o professor fica muito feliz e segue. Mas isso torna a sala de aula um pouco desinteressante, porque é apenas um jogo em que eu procuro a resposta certa é dada e não há oportunidade para pensar, para refletir em conjunto. Vamos à sétima prática. A sétima prática tem a ver com algo que se treina, com algo que se forma, mas com algo que todo o treino e toda a formação existe desde logo uma mudança cultural, que é a ideia da empatia, da comunicação consciente e não violenta. E a ideia de que eu, como professor universitário, professor secundário, professor do ensino básico, não tenho direito a adjetivar os meus alunos, a fazer juízos de valor. Ouve-se de tudo numa sala de professores. Às vezes são apenas desabafos, mas muitas vezes, apesar de algumas vezes serem apenas desabafos, muitas vezes há uma visão de que o professor é alguém com um megafone. E quem tem um megafone dificilmente ouve os outros. E quem tem um megafone dificilmente vê o outro. E, portanto, a ideia de tirar o megafone não é cair na caricatura de uma sala de aula onde todos podem fazer o que quiserem. Não. A sala de aula tem uma orientação, tem uma liderança e essa acaba por ser. Mas trata-se de trazer ferramentas da comunicação consciente e não violenta, da comunicação empática, para que a sala de aula seja um sítio onde o estudante não tem de deixar à porta a pessoa que é. Porque há um objeto invisível nos cabides à porta da sala. Os estudantes deixam lá, fisicamente, o casaco, o guarda-chuva. Mas muitas e muitas vezes são também obrigados a deixar a pessoa que são. São alunos, não são pessoas. E a verdade é que são pessoas. E, portanto, quando erram, quando exageram, quando quebram regras, devem ser chamados a atenção. Mas sempre sob o ponto de vista de que ensinar também é educar a estar com o outro num contexto de aprendizagem. E trabalhar nas nossas comunidades de aprendizagem ferramentas de empatia, ferramentas de comunicação assertiva, ferramentas de psicologia positiva e de liderança pela positividade, também pode ajudar a transformar as salas de aula em espaços mais acolhedores. Vamos, por último, à oitava prática. Na imagem de cima tem uma corrida de velocidade. A corrida de velocidade é unidimensional.
Avalia uma coisa e uma coisa a vez. Quem é que do ponto A para o ponto B corre mais rapidamente? O nosso sistema de ensino, muito frequentemente, também é unidimensional. Avalia quem é que, num limitado espaço de tempo, consegue memorizar mais factos e expô-los por escrito. Queremos então amanhã abolir os testes? Queremos aplicar qualquer avaliação individual? Pois claro que não. Essa é a crítica que muitas vezes se cai quando se quer deixar de alunos. Mas o teste sumativo pode não ser o único instrumento de trabalho. Podemos avaliar se o estudante aprendeu os nutrientes, convidando-o a fazer uma tabela de nutrientes da sua ementa semanal. Podemos avaliar se o estudante aprendeu lógica e argumentação, colocando-o num debate oral em sala de aula. Podemos avaliar se o estudante aprendeu uma obra literária, promovendo a recriação dessa obra literária através de uma pequena dramatização. Poderíamos continuar. Então a metáfora é parar de pensar a avaliação escolar como uma corrida de velocidade e começar a pensá-la como um passeio de floresta. Porque o passeio de floresta é exigente. Quem já fez um passeio no mato durante largas horas sabe disso. Mas apesar de ser exigente, permite o exercício daquilo que o psicólogo americano Howard Gardner chamou as inteligências múltiplas. Porque todos nós podíamos ir pelo mesmo passeio na floresta e todos nós podíamos ter aprendido algo. Mas uns de nós podiam ser avaliados pela sua capacidade de orientação no mapa. Outros de nós podiam ser avaliados por ter ouvido pela primeira vez o cântico de algumas aves que nunca tínhamos ouvido. Outros de nós podíamos levar um bloco de notas e escrever belos poemas sentados num tronco de árvore. Portanto, repensar a avaliação de aprendizagens no nosso sistema de ensino não é abdicar da avaliação, mas é torná-la menos como uma corrida de velocidade e mais como um passeio exigente, mas significativo na floresta. E, portanto, tentei com a minha intervenção passar-vos 8 práticas para os nossos estudantes, nós próprios enquanto estudantes, para as famílias e para os professores, pararmos de ter aquela ideia que se houve tanto no bar de alunos como no bar de professores que sequem lá vou eu para uma aula. E estas 8 práticas não exigem transformar as salas de aula num espaço hipertecnológico, não exigem um espaço entre as cadeiras e as mesas e o projetor é tudo novo. Não. Exigem apenas repensarmos culturalmente o que significa aprender e ensinar, melhorarmos as salas de aula sem as colocarmos em causa. E, portanto, aproveitando a metáfora do cinema e aproveitando o apelo à ação que este objeto representa, é caso para dizer 3, 2, 1, vamos ao trabalho, começamos segunda-feira. Obrigado.